Fala galera, hoje é dia de A Guerra dos Anéis. É uma história da DC, escrita por Geoff Johns e Dave Gibbons e desenhada por Patrick Gleason, Ethan Van Sciver e o brasileiro Ivan Reis no ano de 2007. Sinestro já foi um dia o maior dos Lanternas Verdes, até que foi banido e se tornou o maior inimigo da tropa. E agora, com seu anel amarelo, ele pretende mostrar que existe uma melhor forma de governar o universo todo, através do medo. Toda a fase do Geoff Johns como roteirista do personagem começou em Lanterna Verde Renascimento, que seria o primeiro grande evento. Algumas histórias foram contadas até chegar no que ele próprio chamou de segundo grande evento, que é a Guerra dos Anéis. Então, para entender melhor essa HQ, é altamente recomendado que você conheça a Lanterna Verde Renascimento antes de continuar essa história aqui. Eu já fiz vídeo sobre essa HQ, e se você ainda não leu ou não assistiu, o link tá aqui na descrição. Mas se você já assistiu, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, e me segue no Instagram, o link também tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes da história, existem vários pontos que você precisa entender. Em Lanterna Verde Renascimento, Hal Jordan volta a se tornar membro da tropa mais uma vez ao expulsar a entidade Parallax do seu corpo. Depois da reconstrução da tropa dos Lanternas Verdes e da sua expansão para 7.200 integrantes, eles lutaram contra os Caçadores Cósmicos, os primeiros seres criados pelos Guardiões do Universo para patrulhar os setores. E os caçadores tinham retornado sendo liderados pelo Super Cyborg. Com isso, os Lanternas o derrotam e o mantêm numa prisão em Oa. Uma prisão parecida com a que o Superboy Prime está sendo mantido depois dos eventos de Crise Infinita, que também tem vídeo aqui no canal. O clima dentro da tropa dos Lanternas Verdes é estranho, principalmente entre os novatos que têm um certo receio da presença de Hal Jordan, já que alguns ainda o julgavam pelas suas atitudes como Parallax. Nesse meio tempo, depois do banimento de Sinestro para o universo de Antimatéria, ele escravizou toda a população para forjarem os Anéis Amarelos, regidos pelo medo, tendo a entidade Parallax como essência. A partir daí, Sinestro espalha seus anéis pelo universo, tanto de matéria quanto de antimatéria, para recrutar integrantes para sua tropa, que tem Arquilo como seu braço direito. E nessa busca, no universo de matéria, um dos anéis seleciona o próprio Batman no planeta Terra, já que ele é um ser que tem o poder de instilar o medo nas pessoas. Mas o Batman superou o anel com a sua força de vontade e o rejeitou. Com isso, o anel buscou outro integrante e encontrou o filho de Abin Sur, Amon Sur, que enlouqueceu tentando tomar para si o anel que era de seu pai e agora pertence a Hal Jordan. Então a história começa mostrando a derrota de Sinestro depois dos acontecimentos de Lanterna Verde Renascimento, onde ele volta para Qward no universo de Antimatéria e inicia a formação da tropa Sinestro, recitando seu juramento. No dia mais sombrio, na noite mais brilhante, sinta seus medos se tornarem uma luz cortante. Todo aquele que o correto tentar barrar, arderá em chamas quando o poder de Sinestro enfrentar. Os anéis começam a ser espalhados por toda a parte, o que começa a criar uma aflição nos membros da tropa dos Lanternas Verdes. Mas enquanto isso, em Oa, os Guardiões do Universo estão prendendo o Super Cyborg. O problema é que os Guardiões regem tudo com base no livro de Oa, um manuscrito muito antigo que comanda os poderes da tropa. E nesse livro existe um capítulo proibido e uma profecia maligna que dizia que uma face de metal e carne falará dos segredos das 52 e então o medo aumentará, gerando uma guerra de luz. E essa guerra das luzes levaria ao mal absoluto, a noite mais densa. O Super Cyborg, que é uma criatura de metal e carne, seria o mencionado no livro. E depois de ser interrogado, os Guardiões percebem que ele descobriu sobre a existência das 52 terras paralelas do multiverso.
criados durante a Crise Infinita. Enquanto isso, no centro de Ioá, onde se reúnem os Lanternas Verdes, os Terráqueos estão ali, quando de repente vários anéis amarelos surgem numa busca. Uma busca por Kyle Rayner. Kyle é o Lanterna mais querido pelos Guardiões. Foi quem manteve a tropa como um homem só por muito tempo e incorporou Ion, a entidade da força de vontade. Por isso, ele é considerado o herdeiro. Mas ao ser tocado pelos anéis, ele é rapidamente transportado para o universo de antimatéria e vê o caos daquele local entrando em contato pela primeira vez com a tropa dos Lanternas Amarelos, a tropa Sinestro. E o seu próprio líder estava ali para nocautear o Kyle. Em paralelo, uma outra parte da tropa Sinestro foi enviada para Oa num ataque inesperado que matou muitos integrantes novatos. Esse ataque tinha como motivação dispersar os Lanternas Verdes enquanto Kyle era sequestrado, mas também para confundi-los enquanto outra equipe atacava a prisão onde o Superboy Prime era mantido, assim matando todos os guardas e libertando o vilão do seu aprisionamento, e levando também o Super Cyborg. Em Qward, Sinestro sabe que Kyle tem o poder de Ion, mas sabe que Ion não é só um poder, e sim um ser. Então abre o peito de Kyle e tira Ion completamente de dentro dele. Kyle começa a ser torturado. A intenção de Sinestro é que ele, o herdeiro dos Guardiões, sinta o medo. Então quando Sinestro revela que a morte da mãe de Kyle foi causada por um parasita chamado Despoteles, que é integrante da tropa Sinestro, Kyle sucumbe e assim ele é encaminhado pelo vilão para dentro da bateria central amarela, entrando em contato direto com a sua entidade, com o Parallax. E assim como a criatura fez uma vez com Hal Jordan, agora faz o mesmo com Kyle Rayner e incorpora, o transformando no novo Parallax. Com isso, Sinestro diz que sua tropa está praticamente completa, com Parallax, Superboy Prime, Super Cyborg e seu guardião, o próprio Anti-Monitor. O Anti-Monitor é o causador da crise nas infinitas terras, o maior mal da DC, uma criatura nascida no universo de antimatéria. O Anti-Monitor é um ser de pura antimatéria que voltou a ser reunida em Qward, onde se reconstruiu mais uma vez. E ali o vilão conheceu e se aliou com Sinestro, se tornando seu guardião do medo, dando base à ideologia da tropa. Em Oa, os Lanternas Verdes tentam se reestruturar depois dos ataques, mas mesmo com as ameaças, ainda existe um grupo de lanternas veteranos que não aceitam a ajuda de Hal Jordan pelo receio do que ele fez como Parallax. Mas mesmo assim, Hal precisa ser o líder e comandar a tropa novamente, evitando a incursão do medo pelo universo. Inclusive, ele é apoiado por Ganthet e Said, dois dos Guardiões do Universo que o apoiam sem que o restante saiba. Mas quando Hal Jordan se prepara para buscar Kyle, ele se adianta e transporta o Lanterna Verde para Qward, onde se revela como sendo o novo Parallax, paralisando Hal e revelando seu medo. Hal Jordan teme nunca saber as últimas palavras do seu pai antes de sua morte, medo de pensar que ele possa ter sido um covarde em seus últimos momentos. Mas ele sabe que seu pai nunca seria assim, e supera esse medo. Com isso, enfrenta Parallax sozinho. Hal Jordan tem que aguentar sozinho contra toda a tropa amarela ali em Qward, mas em pouco tempo, um exército de Lanternas Verdes surge para equilibrar esse combate. Enquanto isso, em Oa, o restante da tropa se reúne comandados por Kilowog e se preparam para uma guerra. Os novatos também são recrutados, todos que possam participar estarão nesse combate. E um dos novos é Sodam Yat, um rapaz do planeta Daxam, com uma estrutura muito parecida aos kryptonianos, já que eram regidos pelo mesmo Sol Vermelho. Um planeta medroso, onde Sodam se destacou pela força de vontade e foi escolhido para participar da tropa. E por algum motivo, os Guardiões pedem para que Arisia, outra integrante da tropa, fique próximo a Sodam e cuide dele para que nada de mal aconteça ao garoto. Sem explicação no momento,
mas algum dia ela saberia o motivo. Os Lanternas Verdes então percebem o movimento dos Lanternas Amarelos e descobrem que um grupo deles iniciavam um ataque a Mogo. Mogo é um planeta inteiro que é um Lanterna Verde. Um planeta consciente que é o responsável por guiar os anéis na sua busca por um portador quando seu antigo dono morre em combate. Então a importância de Mogo para a tropa é imensa. Ou seja, se os amarelos destruírem o planeta, a tropa cairia com ele. Com isso, praticamente todos são enviados para lá, o que inicia uma gigantesca guerra. Superboy Prime é mostrado aguardando em algum lugar do universo, enquanto o Super Cyborg comanda os caçadores cósmicos e faz um pedido ao Anti-Monitor. Hank Henshaw é um homem que entrou em contato com uma estranha radiação durante um programa espacial da NASA e com isso ganhou habilidades de dominar máquinas, mas a radiação o matou. Foi aí que ele percebeu que tinha transferido sua mente para as máquinas. Hank entrou em contato com o DNA do Superman na época da morte do super-herói, e foi aí que ele se tornou o Super Cyborg. Mas por ser basicamente só uma mente, ele é indestrutível e o que ele mais deseja é finalmente morrer. Por isso, auxilia a tropa e pede a morte pro Anti-Monitor. A guerra em Qward continua. O exército de Lanternas Verdes está ali para conter os amarelos, enquanto um pequeno grupo deveria encontrar a entidade Ion e levá-lo de volta para Oa. Então, seguindo seu sinal, esse pequeno grupo caminha pelos túneis subterrâneos do planeta até encontrar o próprio Anti-Monitor, retirando as energias de Ion para se fortalecer. Então, para salvar a entidade, seria mais complicado do que eles imaginavam que seria. A guerra continua e a tropa de Lanternas Verdes começa a ficar em desvantagem. Os Lanternas Amarelos são mais numerosos e eles podem matar, algo que é proibido aos Lanternas Verdes pela lei do livro de Oa. Mesmo que alguns dos integrantes tentem usar um anel para executar um inimigo, o anel falha. Ele próprio não permite uma morte e como essa restrição não existe ao inimigo, o combate fica cada vez mais complicado. O mesmo acontece no planeta Mogo, onde os Lanternas Amarelos atacam fortemente e os Lanternas Verdes tentam defender seu companheiro. Ali, um grupo liderado por Kilowog tenta vencer a todo custo, mas a guerra se torna complicada demais para eles. E cada vez mais, recrutas são assassinados. Por causa disso tudo, os Guardiões do Universo se reúnem e apagam do livro de Oa a profecia sobre a noite mais densa para evitar que isso espalhe o medo. Mas Ganthet e Said são contra, já que isso deveria ser divulgado aos integrantes e não apagado. Mas os Guardiões dizem que eles têm que ser racionais. Os Guardiões do Universo não podem sentir nenhum tipo de emoção e isso só complicaria mais as coisas. Por isso, expulsam Ganthet e Said do grupo. E nesse momento, os Guardiões também alteram algumas leis e adicionam 10 novas ao livro de Oa, sendo a primeira delas a retirada da proibição de usar o anel de forma letal. Ou seja, os Lanternas Verdes agora são autorizados a matar os integrantes da tropa Sinestro. Assim, com a nova autorização, os Lanternas Verdes que protegiam Mogo ganham ânimo e começam a superar o combate, até que graças a Sodam Yat, que destrói a estação bélica que tentava chegar ao núcleo de Mogo, a equipe vence a tropa Sinestro. E em Qward, o restante da tropa consegue contra-atacar, enquanto o pequeno grupo tenta enfrentar o Anti-Monitor para salvar Ion, mas facilmente o vilão mata um dos integrantes. Pelo menos isso o distrai e assim Ion pode ser libertado. Então, com a missão principal cumprida, os integrantes da tropa que libertaram Ion e os terráqueos fogem juntos de Qward e voltam ao universo de matéria. O problema é que a guerra não tinha acabado. O pequeno grupo que resgatou a entidade da força de vontade precisa levá-la de volta para Oa, enquanto Hal Jordan precisa ir ao planeta Terra para pedir ajuda. Ele precisava avisar a Liga da Justiça e todos os outros heróis sobre a volta do Anti-Monitor.
Então parte para lá junto de Guy Gardner e Jon Stewart. Mas Sinestro tinha um plano. Ele conseguiu espalhar o medo pelo universo. E não se preocupa com essa batalha, já que o grande ataque principal, de fato, começaria agora. Em Oa, os integrantes da tropa começam a se reunir e os Guardiões do Universo surgem para conversar e explicar que alteraram o livro de Oa. Então todos precisam se preparar para o combate final. Todos imaginam que o ataque seja em Oa, no centro do universo. Mas na verdade, Sinestro tinha um plano maior. O ataque é direcionado ao centro do multiverso. E esse local é o planeta Terra. Então se a Terra fosse destruída, o multiverso entraria em colapso e o universo de antimatéria tomaria o seu lugar. Os Lanternas terráqueos voltam ao planeta e são avistados pelo Superboy Prime, revelando que ele estava esperando na Lua para iniciar esse ataque. E ao lado de Sinestro, ele e toda a tropa de Lanternas Amarelos atacam a Terra, inclusive com uma estação bélica levando a bateria amarela central, evitando que seus anéis fossem descarregados. Sinestro já foi o maior dos Lanternas Verdes, mas ele não concordava com os métodos que os Guardiões usavam, e na sua visão, a única maneira de trazer ordem a todo o universo é através do medo. E como os Guardiões falharam nisso, ele estava ali para resolver essa situação. Superboy Prime está de volta pouco tempo depois de ter sido enfrentado pelos heróis da Terra na Crise Infinita. E mais uma vez, a Liga da Justiça e todos os heróis do mundo começam a se unir para combater esse grande mal. Enquanto Parallax estava em Coast City, a cidade natal de Hal Jordan. A cidade que foi devastada, que fez o próprio Hal cair na frente de Parallax durante o Crepúsculo Esmeralda. Coast City é uma cidade castigada, que vive abandonada atualmente, já que a população tem medo que aconteça o que houve nessa época e que ela sofra uma nova destruição. Então Parallax usa isso ao seu favor e diz que vai usar a cidade como um grande cemitério. Hal Jordan parte para lá imediatamente e entra em combate com Parallax. O problema é que o anel de Hal está esgotado. Mas mesmo assim, ele tem a força de vontade para lutar e tentar trazer Kyle Rayner de volta. Mas nesse combate, Hal é sugado junto com Kyle para dentro de Parallax. Guy Gardner e Jon Stewart tentam ajudá-lo, enquanto o resto da tropa se espalha pelo planeta tentando evitar a investida dos Lanternas Amarelos. Os heróis da Terra, como Superman, lutam principalmente contra Super Cyborg e contra Superboy Prime. Enquanto Hal Jordan encontra Kyle dentro de Parallax e relembrando de sua vida, os dois se unem e juntos têm a força de vontade suficiente para sobrepujar o medo, assim como Hal teve a ajuda do Espectro para vencer Parallax anteriormente. E de dentro da entidade do medo, uma luz verde se acende e Hal Jordan sai de lá junto de Kyle Rayner. Parallax continua solto, mas nesse momento Ganthet e Said surgem, trazendo as baterias portáteis dos 4 heróis da Terra. E com elas, partem Parallax em 4 pedaços e o aprisionam dentro daquelas baterias, provando que o medo não é uma fraqueza, e sim um obstáculo a ser superado pela força de vontade. Então, os 4 juntos, mais uma vez, empunhando seus anéis e suas baterias, proclamam: no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. A guerra se estende, mas sem Parallax, os Lanternas Amarelos começam a ser derrotados. Mas ainda existem vários inimigos extremamente perigosos. Kilowog enfrenta Arquilo à altura, e mesmo podendo matá-lo, Kilowog é forte o suficiente para não ser letal. Em outra frente, o Anti-Monitor chega na Terra e rapidamente inicia seu ataque e sua devastação a partir da entropia. Com isso, Sodam Yat vai ao ataque, mas não conhece o inimigo e é atingido drasticamente. Mas por incrível que pareça,
Sodam não é morto? Então é revelado que sua estrutura daxamita é muito parecida com a estrutura kryptoniana, já que eram regidos pelo mesmo Sol vermelho. E agora na Terra, absorvendo luz do Sol amarelo, ele recebe os poderes parecidos aos do Superman. Por isso, os Guardiões pediram para cuidar do garoto, já que agora seria o momento decisivo onde ele realmente seria usado. E adicionando ao seu extremo poder físico, os Guardiões incorporam nele a própria entidade da força de vontade, transformando Sodam Yat no novo Ion. Com isso, ele seria capaz de enfrentar um outro inimigo extremamente poderoso ali que estava sendo contido pelos heróis, o Superboy Prime. Superboy Prime, além de já ter poderes extremos, usa uma armadura que criou baseada na armadura do Anti-Monitor para absorver mais energia com ela, fazendo com que o vilão seja mais perigoso ainda. Mas Ion consegue combatê-lo. O problema é que, assim como o Superman, ele também tem fraquezas. Sodam é fraco contra chumbo, além de ser um novato ainda e não ter tantas habilidades. E com isso, Superboy Prime o atrai a uma reserva de chumbo onde acaba se superando e vencendo o combate. A guerra parece ser muito equilibrada, mas os heróis precisam vencer. Não é só a Terra que corre perigo, e sim todo o multiverso. O planeta Terra é o centro de tudo, por isso sempre foi um local que atraiu a maior parte de problemas do universo, mesmo sem entenderem o porquê. Então Ganthet e Said explicam que essa invasão faz parte da profecia da noite mais densa. A Terra é o planeta mais diverso emocionalmente em todo o universo, e os Guardiões sempre tentaram existir totalmente de forma racional, por isso dominaram a força de vontade, que é o sentimento existente no equilíbrio, no meio do espectro de emoções, sendo sua cor central. E que além deles, existem outras 6 cores. No total, 7 sentimentos diferentes. E quanto mais distante do centro do espectro, se tornavam opostos e mais impulsivos. 7 tropas de lanternas existirão. E quando todas elas entrarem em guerra, os céus se iluminarão na Guerra das Luzes, na Guerra dos Anéis. E então virão as sombras e cairá a noite mais densa, levando consigo todas as emoções, voltando para a escuridão. Por isso, cabe aos lanternas da Terra evitar a guerra, acabar com a ameaça do medo derrotando Sinestro. Hal Jordan parte com Kyle Rayner para ver sua família em Coast City, enquanto Guy Gardner e John Stewart partem ao confronto contra o Anti-Monitor. Hal quer proteger sua família e sua cidade, então envia um anúncio a todos os cidadãos pedindo para que evacuem o local. Mas as pessoas que estão em Coast City estão ali porque confiam no Lanterna Verde. Confiam que Hal Jordan não foge dessa forma, não foge como seu pai não fugiu do perigo antes de morrer. E todos os que vivem ali, em vez de sair, ficam e acendem lanternas verdes por toda a cidade, incentivando para que seu herói lute com toda a sua força. Desse jeito, com o ânimo renovado, Hal Jordan e Kyle Rayner partem para combater Sinestro diretamente. A guerra é cada vez pior e com a permissão de matar, os Lanternas Verdes vão se mantendo, mas o Anti-Monitor é poderoso demais. Com isso, os próprios Guardiões do Universo partem para combatê-lo. O problema é que a nova lei dos Lanternas Verdes, liberando a ação letal, é o que Sinestro queria. E independente do que aconteça com ele, essa é a prova que ele venceu. Que só com essa violência e a instauração do medo é possível gerar a ordem. E agora que eles podem matar, o universo irá temer os Lanternas Verdes. Assim, o universo se tornará um lugar melhor. Os Guardiões continuam o combate contra o Anti-Monitor, percebendo que ele não tem seu poder total. Ele ainda não se recuperou por completo da sua destruição anterior. Mas mesmo assim, ele é capaz de queimar o rosto de uma das integrantes dos Guardiões.
Sinestro luta contra Hal Jordan e Kyle, mas os caçadores cósmicos, liderados pelo Super Cyborg, foram preparados para ser um tipo de bateria inversa. Calibrados com a energia amarela e a energia verde, eles sugam o poder dos anéis de seus inimigos. Assim, os anéis de Hal e Kyle são completamente zerados, deixando-os sem poder nenhum, partindo para uma abordagem mais direta e terrestre. No meio da guerra, os Guardiões tentam manter o Anti-Monitor ocupado, enquanto os heróis conseguem pegar aquela estação bélica que possui a lanterna amarela central e a lançam em direção ao Anti-Monitor. E juntando os poderes de todos os integrantes da tropa ali presentes, criam um campo de força e geram uma explosão da bateria dentro daquela redoma, prendendo junto o Anti-Monitor e o Super Cyborg. E ao saber que está prestes a morrer, o Super Cyborg agradece. Uma gigantesca explosão acontece, devastando o Anti-Monitor e acabando de uma vez com os caçadores cósmicos que eram comandados pelo Super Cyborg. O Anti-Monitor ainda tenta se reerguer, mas nesse momento o Superboy Prime surge irritado. A sua real motivação para estar ali e para se unir ao Sinestro era exatamente para, no momento propício, se voltar contra o Anti-Monitor, já que ele foi o responsável por acabar com o seu universo durante a crise nas Infinitas Terras e por mantê-lo preso tantos anos até a crise infinita. Ele ia se vingar depois de acabar com a Terra, mas cansou daquilo tudo e pega o que restou do Anti-Monitor e o envia para muito distante no espaço, fazendo a criatura desaparecer e morrer em outra parte. Dessa forma, todos agora juntam suas forças para combater o Superboy Prime e a sua insanidade. Assim, os Guardiões do Universo se unem mais uma vez e com todo o seu poder atacam o garoto com todas as suas forças. Inclusive, um deles acaba se sacrificando pelo bem maior, fazendo com que o Superboy Prime literalmente desapareça, acabando com o combate. Mas Sinestro continuava na caça de Hal Jordan e Kyle Rayner, mas Hal aproveita a derrota dos caçadores para usar uma de suas cabeças perdidas e, a partir do seu mecanismo, absorve o poder do anel do próprio Sinestro, agora que sua bateria central tinha sido destruída. Assim, equilibrando as coisas, fazendo com que os três entrem num combate único, numa luta trocando golpes físicos. A batalha leva os três pelas ruas, por telhados e até por prédios, mas Hal Jordan o supera, nocauteando Sinestro e acabando com a guerra de uma vez por todas. Um tempo depois, as coisas começam a voltar ao normal. Coast City foi a única cidade que resistiu e não teve nenhuma evacuação da sua população, fazendo com que isso levantasse a moral da cidade, trazendo milhares de pessoas querendo fazer parte de Coast City mais uma vez, acabando com a sensação de medo que existia ali desde sua destruição, se tornando a cidade sem medo, a cidade do Lanterna Verde. Agora com todos admirando Hal Jordan mais uma vez, comprovando com seus próprios olhos como ele não tinha controle de si quando era Parallax. Em Oa, os Guardiões avaliam as consequências da guerra. Sodam Yat será um novo Ion. Parallax foi dividido e encarcerado. Sinestro foi preso. Mas vemos que o Superboy Prime não foi destruído, apenas foi enviado para algum lugar pelo multiverso. Enquanto Ganthet e Said vivem em outro local agora, onde tem a esperança que Hal Jordan e os outros estarão prontos para novas ameaças. Assim, unindo seus sentimentos, eles criam a Tropa dos Lanternas Azuis, regidos pela esperança. Vemos também o que sobrou dos caçadores cósmicos encontrando os restos do Super Cyborg, que foi enviado pelo universo também a partir da grande explosão, e com isso o reconstroem, trazendo-o de volta à vida contra sua vontade. E vemos também o que sobrou do Anti-Monitor enviado pelo Superboy Prime no universo caindo num planeta desconhecido, onde um ser, ainda não revelado,
usa sua essência para trancá-lo numa nova bateria de poder, na Bateria Negra dos Lanternas Negros. Os heróis venceram a batalha, mas Sinestro tinha razão, e ele venceu de certo modo também, já que instaurou o medo nos próprios Guardiões do Universo, que tiveram que alterar o livro de Oa, permitindo que sua tropa matasse. Assim, o medo se espalhou pelo universo, como também era previsto em suas profecias, sendo que dessa forma, falta pouco para que finalmente chegue a profecia final, que caia a noite mais densa. E é desse jeito que termina a história. A Guerra dos Anéis é sem dúvida uma das mais importantes sagas para toda a mitologia dos Lanternas Verdes e sinceramente uma das minhas histórias favoritas do personagem. A importância dessa HQ se estende até hoje, já que aqui foi onde de fato as outras cores do espectro emocional e as outras cores de tropas começaram a surgir. O roteiro é ótimo, trazendo um tipo de guerra nas estrelas com batalhas, estratégias, ataques em diferentes partes do universo e tudo mais. A narrativa é boa também e se divide em campos diferentes da batalha. E a arte é uma das coisas que mais me agrada, já que eu gosto muito desse estilo de desenho. E mesmo tendo vários artistas, todos se parecem, não dando uma grande diferença entre eles, o que é um ponto muito positivo. A HQ se trata sobre a criação da tropa Sinestro e sobre o espectro do medo. E realmente a história faz a gente que tá lendo sentir medo em certos momentos, temendo por alguns personagens e ficando desesperado ou aflito com a quantidade de vilões ultra poderosos que aparecem aqui. Mas isso pode acabar sendo um ponto um pouco negativo também, já que com tantos vilões de alto porte, parece que em certos momentos nem todos foram tão bem aprofundados como eles realmente merecem. O nome original dessa história é Sinestro Corp War, a Guerra da Tropa Sinestro, que sinceramente se encaixa melhor com os acontecimentos, já que a verdadeira Guerra dos Anéis, a Guerra das Luzes, aconteceria mais pra frente, e seria um grande ponto para levar até a noite mais densa. Se o Geoff Johns iniciou os grandes eventos do Lanterna Verde com o Renascimento, e a Guerra dos Anéis foi o segundo, o terceiro e último é a Noite Mais Densa, que seria basicamente um encerramento de tudo que foi construído ao longo do tempo. Eu já fiz vídeo sobre ela, inclusive bastante antigo, mas vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e aproveita para comentar e me falar se você acha interessante um remake sobre o vídeo de A Noite Mais Densa aqui no canal. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.